Bem-vindo. Hoje, 9 de novembro, continuando o nosso estudo do livro Libertação. Numa parte assim excelente, a semana passada foi assim muito emocionante. E nós vamos ver o andar aqui da carruagem, desse socorro que vai fazer o Gubo em uma família, salvando uma criança que estava sendo assassinada pelo seu padrasto, o enfermeiro. Pouco a pouco ele dava remédios para a criancinha ir morrendo devagarzinho, para que ele pudesse se apoderar da herança do pai da criança, não é? Casar com a mãe tranquilo. E a espiritualidade intervém. E nós falamos a semana passada sobre a espiritualidade que age diretamente a Deus, né? Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então que nós nunca deixamos de ter socorro, que nós nunca deixamos de ser orientados e que nós nunca nos encontramos sozinhos. Até em circunstâncias das mais terríveis, porque vocês imaginam que o pai dessa criança desencarnada era um obsessor, né? Fazia mal, prejudicava a filha do Gubo, a Margarida, vocês lembram? Era um dos hipnotizadores, se chama Leôncio. E Leôncio tem o amor dentro dele, por mais que ele também pratique maldades, porque ele era pai, e era a chave que tinha de ligação com Deus, era o amor que ele tinha pelo filho. Então vamos continuando aqui. O Gubo, né, se retira lá do quarto da Margarida, porque precisava de tempo mesmo para que tomar outras decisões, e vão em busca da casa do Leôncio, a casa do Leôncio de quando encarnado, para ajudar. Então vamos continuar aqui. Leôncio, à frente, mostrou-nos confortável vivenda e informou: aqui mesmo. Entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequeno, simpático, gemia, quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Eu fico imaginando o bichinho pequeno, a mãe dormindo, e o bichinho ali, não é, sentindo dor, mal-estar. Leôncio, notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-lhe o olhar. O bichinho estava acordado, né? Enquanto a mãe estava dormindo. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou e esclareceu: os venenos sutis que ingerem doses diminutas e sistemáticas invadem-lhe o corpo e a alma. Fios magnéticos invisíveis ligavam ali pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho, suspenso da parede, e falou súplice, baixinho: papai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. Lágrimas ardentes seguiam-lhe a prece inesperada, e o hipnotizador de Margarida, que até então se nos afigurara um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Então o pai chorou em lágrimas e veio o filho em desespero ainda orar, chamando por ele. Agora você imagina que o pai era um obsessor, era mau, né? Vocês lembram que ele disse que quem opera no mal nada conclui? Não consegue fazer nada? Vocês estão lembrados disso? Eu não sei onde é que está a passagem que ele diz isso. Eu achei isso assim, ele dizendo: eu trabalho para o mal. Só que quem trabalha para o mal nada conclui, não consegue ajudar. E ele tinha essa ligação de amor com essa criança e tudo mais, né? Só que aquele homem terrível era chamado em prece pelo filhinho. Agora vocês imaginem que quantas pessoas de caráter duvidoso, e quantos nós fomos assim, não é, Flor? Ele não conseguia ajudar o menino diretamente, Flor, porque ele não tinha os recursos, porque ele trabalhava para o mal. Então, por mais que ele tentasse ajudar, ele não tinha sucesso, não é? Ele não tinha sucesso. Mas isso Deus sabe o que faz, né? Ele não conseguia. Ele poderia, qual era a ajuda dele? Flor, era como Saldanha. Ele conseguia intentar contra o criminoso, perseguir, obsediar o padrasto, né? Ele podia causar mal-estares no homem, terror no homem, mas ele não conseguia uma ajuda de fato.
Porque quando a gente não está da parte do bem, é difícil que a gente consiga mover forças sublimes. Porque o método de ajuda é outra. Não é? Ele vai para ajudar o menino, ele está prejudicando o outro. Não é essa a filosofia da ajuda. A ajuda espiritual, de fato, é de acordo com as leis de Deus. E as leis de Deus são justas. Como ele ama ao ser perfeito, ele ama ao ser criminoso. Né? São as leis de justiça. Então ele não conseguia fazer grande coisa. Ele podia causar terror no homem, ele podia causar mal-estar físico, ele podia, mas ele não chegava na conclusão do fato. Aí a gente pode dizer, caramba, mas esse menino ficou sempre desamparado até a hora que Gúbio chegou. Eu também pensei nisso. Só que não, né? Provavelmente teria suas ajudas pessoais independentes. Não era o momento exato. Porque nada acontece. Não é? Nada acontece sem a vontade de Deus. Então chegou o momento exato, por exemplo, da ação, de fato. E nós vamos entender mais adiante como é que funciona. Porque eu queria relatar sobre essa prece do menino, que quantas vezes a gente pede por parentes desencarnados. E nós não sabemos que condições espirituais eles se encontram. Nós aprendemos hoje na doutrina espírita que, de preferência, que nós venhamos a pedir a Deus, a Jesus, a intervenção suprema da divindade, que depois ele vai mover os seus espíritos benfeitores, não é, para a nossa ajuda. É logicamente que nós temos a ideia daqueles determinados espíritos e pedimos. Nós pedimos a doutor Bezerra de Menezes, outros pedem a Joana de Ângeles, não é? Nós podemos pedir ajuda a espíritos benfeitores, mas nós sabemos que o nosso coração chega a Deus, o pedido chega a Deus e os espíritos se movem o possível. Talvez aquele que a gente diz o nome não é ele que vem, é outro, mas é Deus que manda ajuda, não é? Pelos seus, vamos dizer, pelos seus anjos, pelos seus espíritos, aqueles que estão à sua disposição, porque nós sabemos que o homem ajuda o homem. Né? Deus manda ajuda ao homem pelo próprio homem. E o menino ora pedindo ajuda a ele. Agora você imagina que ele, com todo amor, todo carinho, não se vê possibilitado de ajudar. Não se vê possibilitado de ajudar. Porque a sua expansão de amor, Flor, fica limitado. É como se a gente tivesse um sentimento, uma luz, e a gente cobrisse com a coberta. Não consegue irradiar mais do necessário, porque não tem campo de ação. Quem ama de fato, não sei se vocês lembram o livro passado, qual foi o livro passado? Obreiros da Vida Eterna, não foi? Vocês lembram de uma ajuda que o André Luiz comentou e eles evocaram a presença de uma senhora? É porque se opõe, é um campo de força que se opõe àquele sentimento que ele ainda tem. Né? Tanto existe a proteção divina, Flor, que vai agir no momento certo. Mas isso serve para ele de lição. Você sabe por quê, Flor? Porque vamos pensar assim, ele ama o filho. Aí ele quer ajudar o filho. Só que ele não consegue ajudar o filho porque ele não sabe como mover forças divinas para isso, certo? Em que circunstância ele se vê impossibilitado e isso cria nele impotência. O sofrimento gerado nele pela sua impotência faz o quê? Muitas vezes que ele se transforme. Porque se ele pudesse ajudar quem ele ama, não? E ele continuasse fazendo mal quando ele bem quisesse, não ia ter tanto estímulo de mudança. Isso acelera o seu processo de mudança. A sua impotência faz com que muitas vezes ele se submeta à lei divina, a Deus. E a rebeldia dele diminui. Tanto que você vai ver o que ele vai dizer mais adiante, ó. Então ele chora, tal. Gúbio ausentou-se por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. O rapaz, não obstante semi-inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar, num impulso de evidente pavor,
mas nosso dirigente conteve-o sem aspereza. Bom dia, Olga, beijão pra você. Sandra, Mara, bem-vinda, Adriana, bem-vinda a todos, tá? Zeli, Sheila, Cleonice, um beijo a todos. Então, vocês lembram quem é Eloy? Eloy na vida do enfermeiro? O enfermeiro Felício? Quem tá lembrado da semana passada? Deixa eu ver o Dudu. Quem é Eloy para o enfermeiro Felício? É o irmão dele. Vocês lembram o irmão dele desencarnado? Que quando ele ouviu o nome do enfermeiro e o sobrenome, ele ficou estarrecido. É meu irmão. Era o irmão dele, vocês imaginam? Então, quando ele avistou o espírito do irmão, recuou, né? Meu colega, bom dia, Regina, um beijão. Meu colega abeirou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. Então o irmão ficou tão sentido de perceber o seu irmão encarnado cometendo um crime tão hediondo, ele chama de infanticida, né? Ele já foi para tirar satisfação, coisa nossa mesmo, humana, né? Foi lá já para tirar satisfação, já com a fisionomia transfigurada, já para pegar no eixo, né? E aí, Gúbio intervém. O instrutor, no entanto, afagou com a destra e avisou: Eloy, não interfiras. Não te encontras com condições sentimentais de operar o êxito. Por que é que ele não poderia operar o êxito? A indignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade provisória para atenderes a este gênero de serviço. Atuarás no fim. Por que ele não poderia agir, gente? Porque ele estava tão envolvido sentimentalmente, porque era o irmão dele, que ele não ia conseguir ajudar a Flor. Ele não ia conseguir ajudar, né, Dudu? Porque ele estava arrasado, ofendido, um irmão criminoso, tentando matar uma outra criança. Então ele não ia ter... não era por mal. Ele não ia ter imparcialidade por causa dos sentimentos. Seria duro. Qual é o impacto que a gente tem? Chamar na responsabilidade, né? Tanto é assim que eu vou dar um exemplo assim, muito simples. Normalmente, quem tem parente médico, né? Um filho médico não consegue operar sua mãe ou operar seu pai ou um irmão. Vocês já fizeram caso disso? Não conseguem, eles não podem. E aí eles passam para um outro colega. Por que eles fazem isso? Porque eles vão se envolver demais afetivamente. Nem querendo. Se pudesse, eles não fazeriam. Então eles podem aconselhar, estar junto, mas eles não podem fazer a operação. Porque eles não têm o equilíbrio. Eles não têm o equilíbrio. Você já pensou? Ter que intervir na vida do seu pai ou da sua mãe? Ou vamos supor, a operação não dá certo por combinação da vida, ou desencarna nas suas mãos. Não é? Então, graças a Deus, a ética é assim, não é? Então, ele não faz. E o Eloy não tinha equilíbrio para isso, porque o Eloy estava afetivamente muito envolvido, né? E o Gúbio aqui disse para ele: olha, você só vai agir no final, porque não é o caso de você agir no momento. Afonso, bom dia. Em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento em Felício para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora. Ora, quando nós dormimos, nós estamos emancipados. À volta, às vezes, nós temos mais lucidez e menos lucidez, né? Então, nós podemos estar atordoados como sonâmbulos, quando a gente acorda em espírito. Então você pode pegar, né, ficar assim atordoado, muitas vezes fica sonhando em estado de torpor. Nem sempre tá lúcido e vai passeando, né, como se fosse sonhando acordado, né, Dudu? Nem sempre sai lá: e aí, turma, tudo bom, Dudu? Vim te ver, não? Então, o passe magnético, e vocês viram na circunstância lá da união da família, que eles fizeram no capítulo anterior, que quando ele deu passe um e outro, nem todos reagiam do mesmo modo. Dependia da evolução espiritual de cada um e do entendimento da circunstância. Deve ficar meio
como um sonâmbulo mesmo, né? Que fica assim atordoado, age por agir mecanicamente, mas não tem lucidez mesmo de consciência. E aí ele dá o passe de despertamento para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora, dentro do mais alto estado de consciência, Então, colocou numa circunstância que ele pudesse realmente lembrar, né? Ficar lúcido, lembrar o que estava acontecendo e tudo. Que ele fosse possível, notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadiço. Era de bom alvitre que ele lembrasse amanhã de manhã o que aconteceu, para poder colher esses resultados, né? Então ele já percebeu, meio envergonhado, meio espantadíssimo, que estava acontecendo alguma coisa, né? Fitou Eloy positivamente amedrontado, o irmão, e reparando Leôncio a chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando embora. Que? Desculpe. Que? Pois este monstro chora? Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfechada e interveio sereno. Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente? Sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy com insofreável animosidade. Olha o que acontece entre eles, Flor. O método de ajuda do Leôncio, viu? Olha só. Comentou o irmão de Eloy com insofreável animosidade. E reconheço-o de perto, é o marido de Avelina. A princípio, via-o nos odiosos retratos que povoam esta casa. Depois passou a flagelar-me nas horas do sono. Era o único método que Leôncio tinha de fazer justiça, porque Leôncio é um espírito ignorante. Leôncio é um espírito ignorante, né? Ele não tinha um outro método. A única coisa que ele sabia fazer, o que é que ele sabia fazer? Era obsediar, atormentar, vingar-se, hipnotizar, mover fluidos para destruir alguém. Ele não sabia mover forças superiores. Era o único método que ele tinha de ajuda, na sua simplicidade justamente, né? Então ele mesmo sabia que ele não chegava. Tanto é assim que todo livro é o mal que sofre pelo seu lado, pelas pessoas que ama e não consegue ajudar. Porque Saldanha, todo aquele drama da família dele, ele não conseguia ajudar porque ele era mau. E ele diz para Gúbio que Gúbio sabia mover energias divinas que ele nem poderia imaginar como é que se fazia. Imagina. Por causa da ignorância. Ele não sabia chegar ao coração a Deus. Sandra, Saviano, bom dia. Nando, um beijão. Goducha, Leonardo, Kátia, Maria, bom dia, bem-vinda. Escuta, disse-lhe o orientador com inflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o teu, que urdiu o deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? O dele, que padece nos zelos inquietantes de pai, ou o teu, que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Mas Leôncio é um morto, suspirou o enfermeiro desapontado. E não hás de ser um dia, tornou o nosso dirigente, quando houveres restituído o corpo de carne ao inventário de pó? Quer dizer, o cara é morto, não tem por que brigar ou fazer justiça, não é, na mentalidade dele. E por que o interlocutor não pudesse prosseguir, conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o instrutor continuou. Felício, por que insiste no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta de um monstro,
por defender o frágil rebento do coração. Tal como a ave que ataca ainda que impotente na ânsia de preservar o ninho. Quer dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar este santuário tão somente com instinto de gozo e poder? Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Então, dos dois, quem é o mais criminoso? O outro, que o único meio que ele tem de defesa é obsediar e destruir, é ficar por ali. O que é que ele pode fazer? Ele está tentando defender o filho que ama. É o único método que ele sabe, na ignorância dele. E quem é o pior? O que tenta destruir uma mulher viúva indefesa, que tenta roubar os seus recursos econômicos e, pior ainda, matar uma criança para se ver livre dela? Felício. A experiência humana confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinhos, colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. É uma analogia interessante, porque ele diz assim, quem planta espinho, colhe espinho na própria alma. Porque a gente, quando pega numa rosa, que a rosa fura a gente, ela está furando na nossa mão física, não é? Mas quando nós fazemos ações perversas e ruins, esses espinhos realmente ficam cravados na alma. E aquela mão que assassinou, em vez de ser mão, são garras abomináveis. Olha, é verdade. Os próprios espíritos que cometem crimes, eles conseguem ter transformações nos seus perispíritos. Muitas vezes, realmente, as mãos se transformam em meio animais, né? Determinados membros se secam por causa da própria consciência. Isso não é Deus que manda, não. E se a própria consciência trabalhando em si, e Gubbio usa a argumentação perfeita, porque é verdade, não é? Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? Possuis ainda no coração evidente resto de bondade, igual ao daqueles que se acolhem no âmbito da família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta. Vejo que em tua mente, vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração desse menino, a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara o drama de Leôncio, não se assume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, à maneira do brilhante oculto no cascalho rígido e contundente. Olha, no conceito dele, materialista e vil, né? O Leôncio é só um criminoso que está tentando contra a vida dele, e sendo morto, ou seja, na mentalidade dele, o morto não teria que estar se intrometendo na vida daqueles que ainda estão encarnados. Mas isso é uma autodesculpa, né, para se justificar. Ele diz, olhe para a súplica de um pai que está sofrendo, olhe para um diamante, né, que está oculto. Então encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira de um brilhante oculto no cascalho rígido e contundente. Filosoficamente, nós falamos sempre disso, nós sabemos que nós temos a centelha divina dentro de nós. E essa centelha divina, muitas vezes eu faço analogia com vocês, de um diamante. Nós possuímos ele dentro de nós. Por isso nós somos iguais a todos. Só que com o caminhar da evolução, nós lapidamos mais ou menos essa diamante,
que quando nós chegamos à perfeição divina, que nós estamos com o nosso coração mais perto do Cristo, esse diamante vai brilhar com todo o seu esplendor. Mas ele existe, ele está lá. É a centelha divina do amor. Os Espíritos ainda usam a analogia, uma expressão lá no próprio Livro dos Espíritos, falando que nós podemos perceber seres humanos que se... né? Que acordam... Todo mundo acorda. Já fui ler o que você escreveu, perdi lá sozinho. Todo mundo acorda, né? Então, no Livro dos Espíritos, quando se fala que pode perceber seres humanos que têm grandes afeições aos animais e não tem por seres humanos, não é? Mas é um princípio, ele está aprendendo a amar. Então ele consegue amar um cachorro, mas ele não ama um ser humano. E às vezes ele acha que um animal tem muito mais valor que um ser humano. Mas só que nós sabemos que perante a evolução, os seres humanos têm mais valor do que os animais. Nós temos que ter amor à criação divina e respeito a todos os seres viventes. Mas não quer dizer que um animal mereça mais amor do que um ser humano. Isso é um desvio de comportamento nosso e uma falta de entendimento do que é o amor de Deus, de fato. Não é? Olá, Braz, um beijão pra você. E mais, o Livro dos Espíritos ainda diz assim, que os benfeitores espirituais respondem a Kardec que muitas vezes eles têm uma afeição, um amor, não é? Muitas vezes até objetos materiais. Mas é um princípio. Ou ama seu carro, ou ama seu livro, ou ama a sua coberta, ou ama o seu telefone celular, né? Muito mais moderno do seu computador. Mas ele tem o princípio dentro dele, no qual vai se lapidando de cada vez, devagarzinho, para que nós possamos nos aproximar da criatura divina, de Deus, né? Do amor divino. Como Jesus disse, que para entender o Pai tem que ser através de mim. Claro, Jesus era perfeito. Ele tinha o sentido que nos falta para entender o que é Deus. Né? Silvia disse ali pra gente, Silvia, pior que isso acontece muito, acontece. Acontece, vocês às vezes ficam ouvindo assim o pessoal, porque o animal tem muito mais valor que o ser humano. Aí fica olhando, né? Não sei que você vai entrar num discurso filosófico com a pessoa, mas é um princípio de amor que ela tem e que há de desenvolver para ter pelo próximo, pelo filho, pelo pai, pelo vizinho, porque nós começamos a amar assim os objetos, depois os animais, os seres humanos, nós vamos ali nos associando socialmente, e aí formamos famílias, e o nosso amor muitas vezes se limita só aos parentes, os filhos, e nós vamos entender que esse amor pode crescer mais, e a gente passa a amar, além dos filhos, os sobrinhos, os primos, os tios, e aí nós vamos amar um vizinho, nós vamos amar alguém que passa na rua, nós vamos amar um amigo de coração, não é? É a evolução para que nós venhamos a amar com amor universal mesmo, aquele que Jesus nos ensinou que deveria ser, não é? Porque o amor ele não está circunscrito o que a genética nos responde, porque senão Jesus na sua cruz, ele não diria para João, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Ele demonstrou que a genética não era nada perante os vínculos do sentimento. Aqui tem uma frase muito interessante, aqui em italiano ele diz assim, eu acho engraçado, eu normalmente rebato isso que eles dizem, não com leviandade, mas para explicar aquilo que eu entendo, né? Às vezes eles dizem assim, você vê, o sangue não nega. Tipo, entre irmãos, né? O sangue não nega, para dizer assim, que o amor do sangue no instante se faz em evidência. E aí a gente entra no discurso do amor universal, que o sangue pouco, né? Que o sangue pouco demonstra, não é isso? O Brás disse ali pra gente, 3 dias atrás em São Paulo, um jovem querendo matar seu cão, o amarrou em seu carro, arrastando pelas ruas, o povo ainda salvou ele. Mas é uma outra circunstância, não é, Brás? Não é no discurso da agora, porque a gente fala as pessoas que amam só aos animais e diz que o ser humano não merece amor. É uma circunstância diferente.
É amar ao nível de chegar a amar o ser humano, é porque já podemos amar os animais. Respeitar os animais, respeitar os seres viventes em si, não é? Respeitar os seres viventes em si. Vamos lá. Goducha, você levantou sua mãozinha. Você que tá querendo falar? Escreve pra gente na telinha. Que às vezes acontece, né? Zaninha, um beijão, boa operação, que Jesus te acompanhe, viu? Vá com Deus. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Vem com Deus, você de amar. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Não pode sim, claro que pode. Vai lá. Bom dia. Estão-me ouvindo? Porque eu mudei de computador e está meio confuso. Tem som? Tem. Ótimo. Então, se me permitem, um abraço a todos vocês. Um abraço muito grande. Um beijinho de profundo carinho por vocês. E eu estava a ouvir a Juliana a contar essa história do amor das pessoas pelos animais, pelos objetos materiais, e lembrei-me que li algures no livro espírita, mas peço desculpa, não sei qual, uma história, eu acho que era do Hermínio Miranda, porque ele faz regressão de memória. Ou é um caso que se passou em regressão de memória de uma senhora nos Estados Unidos. Era uma senhora que tinha 7, 8 gatos, tinha muitos gatinhos. E nunca ia de férias, nunca saía, por causa dos gatinhos, porque achava que ninguém tomava conta dos gatinhos como ela tomava. Surgiu depois uma oportunidade de sair a qualquer lado e deixou os gatos com uma vizinha, que também gostava muito de animais. Aconteceu qualquer acidente e os gatos morreram. E então a senhora entrou em profunda depressão e procurou o auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, e começou a fazer então a tal regressão de memória. E nessa regressão de memória, ela em vidas passadas, em Inglaterra, uma senhora poderosa, tinha, por uma infidelidade, tinha posto o marido e os filhos fora da sua casa. Fora da sua casa, do seu castelo, que passa-se a idade medieval. E eles, coitados, com a neve, com o frio, tentaram voltar para trás, mas ninguém lhes abriu os portões do castelo e eles de manhã foram encontrados mortos, frios, gelados. E então ela, ao longo das várias vidas, veio treinando esse amor que ela não conseguiu dar ao marido e aos filhos, através dos animais. Então a preocupação que ela tinha, uma preocupação desassombrada, enorme pelos gatos, era um treino que ela estava a fazer para primeiro amar os animais, para depois novamente poder voltar a amar o ser humano. Por isso, lembrei-me de contar, peço desculpa, mas, de facto, Deus, nosso Pai, sabe o que vai no coração de cada um e sabe as nossas necessidades. Teremos que começar a amar por algum lado, não é, Juliana? Para princípio, eu gosto muito de vocês, ambos a todos. Um beijinho para a sala, está bem? Beijo, Goducha, obrigado. Pois então, né, Goducha, a ideia aqui não é desmerecendo o amor que a gente tem que ter pelos animais, mas que a nossa tendência é aprender a amar em geral, o amor em si, sentimento, né? Então, nós usamos as referências do próprio Livro dos Espíritos, quando dizia que o homem ama de qualquer jeito alguma coisa. Ele pode começar amando seus objetos, ele pode começar amando o seu cãozinho e fazendo um treino para que um dia ele possa amar os seres humanos. Então, os criminosos, por mais difíceis que eles sejam, eles têm a centelha divina dentro. E dá direito a eles, né? Esse foi o intuito desse raciocínio, que dá o direito a eles, não é? De serem amados também, de terem chances, de terem esperanças, não é? De poder
galgar, ganhar mais um espaço na sua própria evolução. E se depender de nós, para não julgar e poder fazer o máximo possível para contribuir na melhora dessa própria pessoa ou dessas pessoas, que possamos mover, né? Nós que temos mais consciência, nós que entendemos mais do que o amor divino, já que a quem muito será dado, muito será cobrado. Por que isso? Porque muitas vezes nós vemos espíritos infelizes na nossa própria sociedade, que destroem a nossa sociedade, que nós estamos hoje da parte do mocinho, e que ou são criminosos, ou que causam polêmica, ou roubam, ou falsam, e simplesmente nós pegamos como autoridade julgar e já condenar. Nós temos o dever de consertar circunstâncias, se for na nossa possibilidade, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando determinados maus venham causar danos a outrem, que não seja a própria pessoa. Mas que nós temos sempre como pensamento, isso é uma bandeira que nós temos que levantar, que todo ser humano precisa de Deus, e que nós precisamos de Deus. O Pai Nosso já diz que venha a nós e ao vosso reino, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou que têm ofendido a sociedade, ou que têm ofendido a outro. Então, o melhor modo de ajudar no sentido que nós estamos aprendendo nos livros, é com a neutralidade, não é? É podendo favorecer ambas as partes, é poder ajudar no modo que nós venhamos a saber que tem resultado por outro lado. Que os obsessores, muitas vezes, que são espíritos que nos perseguem, estão cobrando de nós circunstâncias no qual nós falhamos num passado, ou por sintonia, desvio de comportamento que nós tenhamos hoje. E que mais ainda, não é? Se observarmos os espíritos benfeitores, o Gúbio aqui, que é o centro do nosso livro, ajuda sempre para ajudar outro. Não é? Não fica como o Leôncio, que é a outra parte, né, da ajuda, que tenta ajudar, ele até quer, ele até ama, mas ele não sabe porque ele ainda não entendeu que o outro é filho de Deus. O Gúbio já entendeu isso. Então ele consegue mover forças diferentes, que fique de exemplo para nós. Vou passando para a Mariazinha, que ela vai dar continuidade ao trabalho de hoje. Deixo um beijo para vocês e até sexta-feira, gente. Passando, Maria. Bom dia, obrigado Ju, bom dia Goducha, Ana, Silvia, Dudu, Florzinha, Sargento, João, Silvana, Cleonice, Sheila, Zeli, Mara, Sandra, Olga, Alfonso, Kátia, Leonardo, Nando, Sandra, Maria, Regina, Brás, Atos e Silvinha. Um beijinho no coração de todos. Olha, eu ouvindo a Ju fazendo um estudo, eu fiquei pensando, falei, como que a espiritualidade amiga nos assiste, né, gente? É uma verdadeira doutrinação. É uma verdadeira doutrinação. Esses espíritos iluminados, amigo, Gúbio, né? O instrutor, conversando com todos ali, tentando abrir o coração, né? Exatamente, Brás, estão permanentemente ao nosso serviço. E nós, como os corações endurecidos, né? A gente tem o coração muito endurecido. Beijo, Ju! E precisa ser tocado, né, por esse amor. Precisa despertar. Gente, é o despertar do Espírito. É o despertar do Espírito. Nós estamos presos dentro de nós mesmos. São as nossas algemas invisíveis, são os nossos sentimentos, as nossas preocupações com a vida, né, com o dinheiro, com o bem-estar, a ganância, a ambição, né? Nós estamos presos. E isso uma hora tem que ser dissipado, tem que ser diluído em nós, para que nós possamos
olhar para a nossa essência, a essência divina, que é o amor em nós. O Nando estava dizendo do cãozinho. O cão ama esse homem. Quem mais precisa de ajuda não é o cachorro, não, é o homem. É o ser. É o ser que precisa olhar. Ele não está bem. A pessoa, quando não está bem dentro dele, ele não trata ninguém bem. Como que a gente vai querer dar amor se a gente não tem? Ele está fugindo. Se ele bebe, é porque está fugindo da vida, fugindo das dificuldades, fugindo de si mesmo, não é? Então quem precisa mais de ajuda ali é o homem, é um alcoólatra. Está fugindo, Dudu, de si mesmo. O cão, para ele é um Deus. Assim como a gente vê Deus, os animais veem a nós como Deus também. E quando eles ficam longe desse Deus, eles morrem. Eles sentem a falta dessa energia. É muito complicado, gente, para julgar. Tem que ser ajudado, não é? É muito complicado. Então nós estamos aqui, né? Ninguém pode. É somente oração, Brás. Porque a solução é de dentro para fora. A gente sabe disso, não é? É de dentro para fora. É o despertar de cada um. Como aqui no livro, o Gúbio está dizendo aqui. A Ju parou aqui, olha só. Depois de leve pausa, Gúbio continuou. Aproxima-te, vem a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Felício gritou com visível expressão de angústia. Quero ser bom, mas não posso. Olha, chega a arrepiar. Tento melhorar-me, mas não consigo. Olha aí, gente. Olha só. Isso é o problema de todos nós. Não só do Felício, mas de todos nós. Quem de nós não traz dificuldades enormes em olhar o outro com amor, a perdoar, a entender? Nós trazemos aí dificuldades enormes. Nós trazemos comprometimento gravíssimos em nosso coração para ser diluído, né? Nós trazemos uma problemática muito difícil. É só olhar para dentro da gente. É só olhar para dentro de nós. Nós vivemos inteiramente libertos? Nós vivemos? Então, estudando esse livro, veio-me à mente as reuniões mediúnicas. Mas será que a gente vai precisar estar numa reunião mediúnica para amolecer a nossa alma, o nosso coração? Por que não fazer agora? Por que dá tanto trabalho assim para os nossos mentores? Será que não é uma oportunidade bendita da gente olhar as coisas com amor? Dudu, o momento é agora. Porque todos nós trazemos a nossa alma flamejante de justiça, de injustiça, de tantas coisas. Olha para dentro de nós. Está tudo resolvido dentro de nós? Assim como esses nossos irmãos. E aí ele continua aqui, de voz entrecortada pelos soluços, acrescentou: e o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos? Sem o casamento com a Avelina, a solução é impraticável. Nosso dirigente abraçou-o e aduziu. E acreditar, sorver compromissos financeiros, provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais de que pretendes dispor, discricionariamente ter podido induzir, e a abstenção nesses sentidos, os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhes os destinos.
somos responsáveis por todas as deliberações que partilhamos ante os programas eternos, e não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso em benefício desta vida frágil que deve continuar. Olha que coisa mais linda. Como que ele está tentando fazer ele acordar para a vida. E ele continua aqui, o Gubi: queres dinheiros, recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens? Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça, que não sabe sustentá-la, e costuma arrojar a poeira através do cansaço e da desilusão todos aqueles que senhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Não importa, pois, que comande os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou, inadvertidamente, porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Olha que coisa mais linda, gente, não é? Que aula para nós, né? O que o dinheiro pode comprar? É somente os bens materiais. E olha que ainda será cobrado de tudo isso, de cada um de nós. É o que o Gúbio está falando. Não, saúde jamais, Silvia, porque o bem-estar depende da gente poder estar, como que se diz, direcionando todo o nosso lado material, né? De que adianta juntar tesouros se depois tudo será cobrado, né, Dudu? Não é verdade? Então olha que lição, que reflexões que traz para nós esse estudo maravilhoso. Tudo bem que o dinheiro é essencial para o nosso plano material, né? Para o nosso plano material, ele é essencial. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos estudar, nós precisamos, né? Ninguém aqui é contra o bem-estar, o conforto. É uma maravilha que Deus nos deixou, mas a custo de dor e sofrimento dos outros. Nós precisamos sim amealhar esse tesouro com o nosso trabalho. Exatamente, Dudu. Não precisamos matar para conseguir esse tesouro. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa inteligência, nós temos a nossa criatividade, nós podemos produzir. Todos podemos fazer isso. Todas as criaturas, não é? Não é verdade? Então, a gente nem sabe se amanhã nós estaremos aqui. O que nós vamos levar para lá? Não é? Olha que importância. Olha como o Gúbio está fazendo ele despertar. Fazendo ele despertar para a vida, para o mundo, para o lado bom que todos nós temos. Não é? Porque não existe, o mal não existe, é a ausência do bem. Não é? O que é a sombra, gente? O que é a sombra dentro de nós? É a falta do sol, é a ausência da luz. Você não pode tocar a sombra, ela não existe. Então é o que o Gúbio está trazendo, está fazendo, né? Com Felício, com Leôncio. Olha que trabalho tão importante, maravilhoso. Trabalho de conscientização que todos nós, né, estamos fazendo aqui também, junto com eles. Porque não é nada diferente a nossa vida. Anja de Luz, seja bem-vinda, bom dia. Não é nada diferente. É para que a gente possa despertar também, para ir se despojando desses sentimentos que nós trazemos também. Porque é natural.
Porque nós estamos aprendendo. O que é a Terra? O planeta Terra é uma escola, uma bênção de luz, um hospital que está atendendo a todos sob a égide de Jesus, né? Jesus está no leme, governando tudo. Então nós temos que resolver as nossas pendências antes que seja tarde, antes que nós passamos para lá. Acordar, né, Ju? Isso é um chamamento para nós. Esses estudos nos remetem à nossa realidade. Isso é que é o mais importante. É isso que André Luiz quis passar para nós, como repórter dos espíritos, repórter da espiritualidade. Ele é um verdadeiro repórter, né? Para que nós também acordamos, né? Exatamente, Ruby é um arremessador de raios de luz. Só quer o bem, amar. Exatamente. E a nós também. E a nós também. Chan e Dulce, sejam bem-vindas. Um beijo no coração. Nós estamos na era do Espírito. Né? Nós estamos na era do Espírito. Vivendo aqui, a gente pode ter a oportunidade de aprender as lições que nós temos que fazer no nosso dia a dia. São as nossas lições, assim como eles, né? Tá? Então olha que coisa linda. Eu ouvindo a Ju, adoro ouvir o estudo da Ju, eu amo ouvir o estudo da Ju. Ela tem esse dom de fazer com que a gente, sabe, de penetrar dentro do nosso íntimo, para que a gente possa estar também fazendo, né, uma volta do nosso passado, o que a gente chegou até agora, né? Exatamente, a gente entra ali dentro, parece que a gente está vivendo. Isso é tão bom. Isso é uma bênção de Deus. É uma bênção. Ok, Atos. Que Jesus te abençoe, viu? Vai com Deus, tá bom? Então, gente, já está quase no finzinho aqui, né? Deixa eu ver aqui onde parei. Deixa eu ver, espera aí. Deixa eu ver. Aqui ele disse assim... Peraí, deixa eu ver aqui. Queres dinheiro, recurso que te façam respeitado ou temido pelos outros homens? Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma arrojar a poeira através do cansaço e da desilusão. Todos aqueles que senhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou inadvertidamente, porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor desta criança, extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito que te confinaria o espírito a furnas trevosas da expiação regeneradora. Olha que lindo. Olha só que coisa linda, gente. Então, é uma oportunidade para que ele não venha sofrer nos umbrais da vida, né? Que a gente já sabe muito bem o que acontece. Sereno, J. Sereno, bom dia, muita paz e muita luz. Que ele possa despertar, né, para esse chamamento à vida, ao amor, a oportunidade bendita de resgates, de provações, de teste, que todos nós temos em nossa vida. Não só ele,
como todos nós, né? Como que a gente pode saber se todas as noites, quando nós desligamos do corpo através do sono, também não é feito esse serviço para conosco? Com certeza, gente. Com certeza. Um trabalho, né, esse trabalho que a espiritualidade tem para conosco, do despertar, né, para que a gente possa abrir as portas dos nossos corações para o amor, para a fraternidade, para o perdão, para o entendimento de que a vida continua e que nós levamos para lá tudo aquilo que nós fizemos aqui. Se é bom ou se é mal, vai depender somente de cada um de nós. Então, eu já anotei aqui também, tá? E semana que vem a Juju vai dar continuidade. Então vamos fazer a nossa prece final, que já são 8h59. Então vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, agradecer Maria de Nazaré, a toda a equipe, Senhor, desta casa, que está sempre conosco, nos ajudando, trabalhadores estes do nosso querido Mestre Jesus, para que nós possamos ser tocados todos os dias de nossas vidas, para o amor, para a fraternidade, que nós possamos, Senhor, entrar dentro de nós e deixar todos esses sentimentos que ainda nos prende, que ainda nos faz mal, que nos adoece, que são as nossas algemas invisíveis, ódio, raiva, falta de perdão, falta da compreensão de que nós estamos somente de passagem, que nós não somos daqui, que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. Obrigada, Jesus, por todos esses conhecimentos que são trazidos para nós e que nos ajuda tanto, Senhor. Que nós possamos sair daqui e olhar as pessoas com outros olhos, com amor, como verdadeiros irmãos que somos. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.